vivo. Esperando aparecer aqui pra mim. Acho que agora vai. Alguém entrou, mas não fui eu não. A Branca. A Branca, a Branca, ela sempre tá na frente. A Branca, ela consegue entrar na live antes de mim, tô aqui do seu lado. A Maria Zanete. Ai, ai. Olá, pessoal. Olha o meu aí. Agora sim, meu amor. A Fátima Ortiz. Boa noite, Branca. Boa noite. Deixa eu ver aqui, vamos compartilhar. Boa noite, Fátima. Legal, gente. Primeira live do ano. Boa noite, gente. Tudo bem? Não assume, querida. Elisângela. Já está compartilhando. Muito bom. Isso. Celícia. Olha o seu Antônio Olha o de seu Menezes Antônio. também. Que legal. Isso aí, pessoal. Corre lá. Compartilhe o link da live no perfil de vocês. Chama os amigos aqui através do chat. A live tem assunto interessante. É isso aí. Como todas as lives, né, meu amor? Sim. Mas enxaqueca é um assunto que rende, né? Toda vez que a gente fala sobre enxaqueca, tem sempre muitas perguntas, muitas dúvidas, o pessoal compartilha bastante. Isso é legal. Olha, a Fátima Laroca dando boa noite pra Boa noite, gente. Fátima. A Branca tá dando parabéns pra mim. Legal. Obrigada, Branca. O aniversário foi ontem. Hoje é aniversário de casamento, né, meu amor? É isso aí. Hoje é aniversário. A Andresa Gonçalves também por aqui. A Elisângela Ferro marcando as pessoas também para correr para a live. Mariane Borges tá assistindo. Muito legal. Isso aí, gente. A Marister. Marister também por aqui. Que legal. É o nosso pessoal, né? É o pessoal que está sempre acompanhando. Isso é muito bom. Muito bem. Aí a Branca tá dando parabéns para nós. Obrigada de novo, viu, Obrigado, Branca? É aniversário de casamento. Legal. Meu amor, você falando desse jeito, parece até que você esqueceu. Por quê? Aniversário de casamento. Não, mas eu lembrei. Lógico. É claro que a gente já ajudou, né? Colocando aniversário e casamento ali meio junto. Pra não esquecer, né? Pra não esquecer de nenhum. É isso aí. Olha ali, a Marister, uma boa noite para vocês e aos demais participantes Legal. também. O Adenilson tá assistindo. O Miltinho acabou de entrar. Que legal. Né, Miltinho? Legal. Pessoal, ela tá louca, né? São alguns códigos familiares por aqui, né? Adenilson, boa noite. O Adenilson é o esposo da Juliane Lobo. Ah, legal. Ó, o Derivaldo também, assistindo Derivaldo, que é o marido da Soninha, minha amiga, lá de São Paulo. Deixa eu ver quem mais. Ó, casamento e fôlego. Eu escrevi alguma coisa aqui que eu não conseguia. Aqui, ó. Mário, querido, grande abraço. A Daniele Barzon tá dizendo, boa noite, parabéns, nível de casamento e aniversariante. Haja fôlego pra caminhar com a Érica. A gente se encontrou, mas foi muito legal, né? Mas você caminha bem também, eu acho que você já tava no final, viu, Dani? E eu no começo, então eu tava com mais gás. Elaine, boa noite, Elaine. A Elaine Margarizo, lá de Najá, Esmeralda também, Pegorim participando. Legal.
Que legal, olha só quanta Bastante gente ao gente, hein, vivo pessoal? já com a Legal, gente na legal. nossa primeira live. Normalmente a gente deixa para começar o ano, né, com as lives em fevereiro, né, meu amor? Sim, mas agora... Mas a esse gente ano vamos optou. antecipar. Ó, a Isa, Oi, que Isa, legal. boa noite, Isa. noite. Muito bom, gente, muito bom. Já tem um número significativo de pessoas, acho que já dá pra gente começar a falar. Vamos às informações. Então, vai ser a primeira live de 2023. Esse ano vai ser bastante interessante porque a gente vai tocar o projeto SED, claro, né? Mas ainda no primeiro semestre deve ser lançado o nosso livro. O tema do livro vai ser Prevenção contra Alzheimer. Né? A gente está negociando com a editora o título, mas provavelmente será Fuja do Alzheimer, Guia Prático. Provavelmente será esse o nome do livro. Então, quando esse livro for lançado, aí nós faremos lives sobre o livro, capítulo a capítulo, né? Se vocês tiverem um livro, melhor ainda, porque vocês vão poder ler antes, né? Já anotar as dúvidas e na hora das lives sobre cada capítulo, vocês vão poder tirar essas dúvidas com o próprio autor, que é uma coisa interessante, né? Então, enquanto o livro não chega, a gente vai colocando aqui alguns temas interessantes e sempre baseados em prevenção. Esse é o objetivo principal, tá? O projeto SED. O projeto SED. S de sono, E de exercício físico, D de dieta e E de estresse. Então, a gente atuando nesses 4 fatores, é possível, então, melhorar a saúde cerebral e prevenir uma série de doenças neurológicas. Bom, hoje, então, a gente vai falar sobre enxaqueca e estilo de vida. É um tema bastante interessante porque enxaqueca é algo muito comum. Alguns estudos mostram que até mais que 25% das mulheres têm enxaqueca e mais de 10% dos homens têm enxaqueca. Então, vocês vejam que é uma prevalência realmente muito elevada. Né? Enxaqueca ela é caracterizada por dor de cabeça. Então, antes de falar propriamente da enxaqueca, é importante as pessoas saberem que nem toda dor de cabeça é enxaqueca. Existem muitos motivos, muitas causas para a gente ter dor de cabeça. Desde coisas simples, como uma gripe, né, uma dor secundária, uma virose leve, até uma dor de cabeça por motivos graves, como um tumor cerebral, uma hemorragia cerebral. Então, existem muitas causas de dor de cabeça. A causa mais comum de dor de cabeça recorrente, que é aquela que fica indo e voltando, é a enxaqueca. Aí, seguida pela cefaleia tipo tensional, que é um outro tipo de dor. Mas a mais comum é a enxaqueca. Bom, no caso da enxaqueca, o fator genético tem uma importância muito grande. Então, quem tem história familiar de enxaqueca tem uma chance maior de ter. Tá? Então, o fator genético na enxaqueca é importante. E ela pode aparecer em qualquer idade. Às vezes, em tenra infância, já começa a ter a dor de cabeça recorrente. Só que o mais comum é que ela apareça ali na adolescência e dificilmente ela aparece após os 50 anos de idade. É possível, mas é muito raro, tá certo? Então, geralmente é o jovem, o adulto jovem com aquela dor de cabeça recorrente, com algumas características próprias, né? Então, a enxaqueca, normalmente, ela é pulsátil, ela pode ser hemicraniana, ou seja, pegar só um lado do crânio, ela pode ser acompanhada de náuseas ou de vômitos, a claridade e o barulho pioram a dor de cabeça. Então, quando o indivíduo tem a crise de enxaqueca, ele busca um lugar escuro e silencioso.
Isso ajuda a abrandar a dor. E a enxaqueca, em termos de tempo de duração, ela vai de 4 a 72 horas. Às vezes responde bem ao tratamento medicamentoso, às vezes não. Nós vamos falar um pouquinho mais para frente sobre o tratamento. Então essas são as características, né? Nas mulheres há uma correlação do surgimento das crises com o nível hormonal. Então quando cai nível de estrogênio, próximo da menstruação, a dor de cabeça fica mais intensa. É por isso que nas mulheres a enxaqueca tende a ficar exacerbada nos períodos próximos à menstruação. A enxaqueca tem uma correlação significativa com a oscilação hormonal, né? Inclusive por isso que é muito mais prevalente na mulher que no homem. E aí vem a história de fatores que possam desencadear a dor, como, por exemplo, o uso de alguns tipos de anticoncepcional. Tá certo? Bom, alguns fatores podem desencadear crises de enxaqueca. Então, o enxaquecoso, normalmente, ele precisa de uma rotina de vida muito correta. Quando ele sai dessa rotina, com frequência ele tem a dor de cabeça. Então, geralmente, o enxaquecoso, quando ele sai de férias, ele tem um aumento da frequência das crises. Por quê? Porque ele dorme a mais do que ele está habituado, ele come coisas diferentes daquelas do dia a dia. Então, as crises acabam ficando até mais frequentes, mesmo ele tendo eliminado um fator que também é importante, que é o estresse. Alguns fatores são muito importantes para fazer com que apareça a dor de cabeça, como jejum prolongado, privação de sono, sedentarismo, o que mais? Bebidas alcoólicas, conforme a gente ainda vai falar, excesso de cafeína, a gente vai comentar sobre isso também. Então, são situações que podem trazer a dor de cabeça. Tá? Uma pergunta que eu ouço quase que diariamente no consultório é, né, o que produz a dor de cabeça, doutor? Bem, na enxaqueca, a gente conhece muito das causas, da chamada fisiopatogenia, o que acontece exatamente ali no tecido cerebral para que ocorra dor de cabeça. São detalhes técnicos, mas hoje nós sabemos muitas coisas. Nós sabemos que a dor ela vem por causa de uma alteração do sistema trigêmino vascular. Então tem relação com liberação de substância P, de CGRP, que é o peptídeo relacional ao gene da calcitonina. Esses nomes complicados, eles são interessantes porque, sabendo desses mecanismos de produção de dor, a gente começa a ter medicamentos mais eficazes, tanto para o tratamento quanto para profilaxia, para prevenção. Então hoje a gente sabe muito sobre a fisiopatogenia da enxaqueca e isso facilita o aparecimento de medicamentos mais modernos e mais eficazes, lançados frequentemente pela indústria farmacêutica. Como é feito o tratamento da enxaqueca? Bom, tem dois tipos de tratamento. O tratamento que a gente chama de abortivo, que é aquele tratamento para tirar a pessoa da crise de enxaqueca. E tem o tratamento preventivo, também chamado de profilático, que aí é feito com um medicamento de uso diário, com perfil de segurança muito bom, e esse medicamento de uso diário ele vai fazer com que demore para ter a dor e que a dor venha mais fraca. É muito importante que o neurologista cuide da sua enxaqueca. E é muito importante entender que enxaqueca tem que ser tratada. Um dos grandes riscos da enxaqueca é o tratamento inadequado, principalmente com remédios para dor. Então, quando se usa muitos medicamentos ou medicamento para dor com muita frequência, a pessoa acaba tendo uma cronificação da dor. Então, esse remédio para dor de cabeça, ele alivia um pouquinho,
para fazer voltar depois. Aí você toma mais remédio. Aí dói mais, toma mais, dói mais, toma mais, dói mais. E essa dor de cabeça ela vai ficando muito frequente. E aí você transforma uma enxaqueca em uma enxaqueca crônica, que é uma situação muito pior, na qual a pessoa tem mais que 15 dias por mês de dor. Então, o tratamento inadequado da enxaqueca é um grande risco. Isso acontece principalmente quando as pessoas tentam se automedicar, né, ou utilizam medicamentos vendidos nas farmácias, mas sem a indicação do médico. Então, começa aí um risco significativo. Então, a enxaqueca ela precisa realmente ser tratada pelo neurologista, porque há como fazer tratamento preventivo com medicamentos seguros que farão com que a pessoa precise cada vez menos da utilização dos analgésicos, que em excesso vão produzir alguns malefícios para o organismo, inclusive a cronificação da dor. Então a automedicação ela sempre deve ser desencorajada, tá certo? Meu amor, agora dá uns boa noites aí que eu vi que entrou um monte de gente. Sim, bastante gente por aqui, ó. O Leonardo Luiz Assone tá assistindo, legal, dando Eduardo boa Assone. noite aqui pra Boa gente. noite. A Mieco também, minha amiga querida lá de Oi, Cruzeiro Mieco. do Sul, tá por aqui dando boa noite. A Rose, o Clauso também. Nossos amigos queridos. Estamos com saudade de vocês, viu? Isso Também aí. estão aqui na live. Deixa eu ver quem mais. A Almira Amaral, Almira, a Josiane Cristina Ribeiro Oi, também está Josiane. por aqui. A Maristela Scarpellini dizendo que este tema é muito interessante. Sim, A sim. Jana Nones também. Oi, Jana. A Rosane da Silva Ribeiro dando boa noite para sempre nós. participa. Ivonete Costa, Oi, Débora Ivonete. Barbosa também por Débora. aqui, a Márcia Fale também Márcia. deixando seu boa noite, a Jana Nones aqui, que escreveu boa noite pra gente, com um emoji bem bonitinho e carinhoso, a Helena Azevedo Dias Helena, também, querida, grande abraço. dando boa noite pra gente, Catarina Miuki também por aqui, a muito Catarina, querida. que sempre manda aquelas delícias pra gente, né, meu amor? Verdade, hein? E tudo sem glúten, Não, sem açúcar. Tudo 100% correto, Isso né? aí. É uma delícia Obrigado, as coisas que Catarina. ela faz. Ela encontrou o filão, viu? É, A Cleusa Russo também por aqui Cleusa, dando boa noite, abraço. desejando um feliz ano novo pra gente. Obrigado. Deixa eu ver quem mais. A Ivone Costa tá elogiando o meu cabelo. Legal. Obrigada, tá, Ivone? Deixa eu ver quem mais. A Silvana Santos também dando Oi, boa Silvana, noite pra boa gente. noite. A Tayane Viana Tayane, também, abraço, deixando Tayane. seu boa noite. A Neuza Jacometo Neuza também por aqui, Jacometo. dando Boa boa noite, noite Neuza. pra gente. Pode Que continuar, amor. legal, gente. Muito bom. Bom, e aí existem aquelas pessoas que têm a sua enxaqueca, às vezes de longa data, de muitos anos, e já está meio que habituado, mas aí essa enxaqueca, ela tem sempre as mesmas características, ela não é tão forte. No caso da mulher, ela pode aparecer só perto da menstruação. Então, muitas pessoas não precisam do tratamento preventivo. De repente, elas já investigaram, já sabem que realmente se trata de uma enxaqueca e, como as crises são pouco frequentes e pouco intensas, faz-se a opção por não utilizar um medicamento profilático. Bem, muito bom, eu tenho muitos pacientes assim. Então, esses pacientes têm que ficar sempre atentos para as chamadas bandeiras vermelhas, os red flags, que são mudanças nas características das dores que acabam mostrando que não é mais uma enxaqueca. Então, o indivíduo tem a dor de cabeça sempre do mesmo jeito, de repente fica diferente, então aí ele precisa procurar o médico novamente para fazer uma reinvestigação. E aí quais são essas bandeiras vermelhas? Dor de cabeça de início súbito e muito forte. Então, por exemplo, uma dor de cabeça que começa assim rapidamente, ela escala muito rapidamente e ela é muito forte. Normalmente as pessoas falam que aquela foi a pior dor de cabeça da sua vida. Precisa procurar um neurologista porque existe a possibilidade de uma patologia grave, como por exemplo uma hemorragia subaracnoídea.
Ou então a dor de cabeça ela aparece junto com febre, com rigidez de nuca, a nuca fica dura. Isso não é mais enxaqueca, isso já é uma dor de cabeça por uma hemorragia meníngea ou por uma meningite, né? Tem que fazer investigação. Ou então começa a mudar a frequência, né? Tinha uma frequência bem determinada, de repente ela começa a ficar muito mais frequente. Motivo para procurar o neurologista para buscar uma causa. Sinais focais associados à dor. Por exemplo, você tem dor de cabeça e uma alteração de fala, algo que você não tinha antes. Ou uma dor de cabeça com formigamento em um braço, em uma perna. Então, quando muda a característica da dor, mesmo que você saiba que tenha enxaqueca, que já tenha sido feito um diagnóstico com segurança, quando há uma mudança nas características da dor, fica importante procurar o neurologista para definir a causa, que provavelmente não vai mais ser pela enxaqueca, tá certo? Bom, então, agora que vocês sabem bastante sobre enxaqueca, a gente não vai aqui falar de medicamentos, obviamente, né? Porque o tratamento ele é sempre muito individualizado. Cada paciente vai responder a um medicamento abortivo, cada paciente vai ter uma melhor opção de tratamento profilático, né? As classes de medicamentos para utilização são muitos, tanto para tirar da crise quanto para fazer prevenção. Isso vem evoluindo cada vez mais, as nossas opções têm aumentado. Então, lógico que nós não vamos falar sobre isso aqui, né? E é um problema que o médico tem que resolver junto ao paciente. Mas o que nós vamos falar aqui são sobre mudanças de estilo de vida que podem ajudar a todos, independente de você estar fazendo o tratamento para enxaqueca ou não. São mudanças de estilo de vida que farão uma redução da intensidade e da frequência das crises de dor de cabeça. Bom, então vamos lá. Aí, fazendo um levantamento bibliográfico, eu cheguei aqui a 3 mudanças de estilo de vida que são importantes para um controle melhor da enxaqueca. Então, número 1, exercício físico. De novo, exercício físico, né? Então, vários estudos mostram que se a gente pratica exercício físico regular, a tendência é que a dor de cabeça reduza em frequência e intensidade. Tem um detalhe importante da relação exercício físico e enxaqueca. No momento da enxaqueca, aí não se deve fazer exercício físico. Se eu estou com a dor de cabeça hoje, não adianta eu sair para fazer uma caminhada, uma corrida, uma pedalada, porque a dor de cabeça vai piorar. Então, o exercício físico ele não deve ser realizado no momento de crise de dor. Como essa dor é só eventualmente, né, é uma dor recorrente, então a gente pode praticar exercício físico na maior parte dos dias, porque não vai haver dor de cabeça ali. Então, a dor de cabeça o exercício físico feito regularmente, ele vai reduzir a frequência e a intensidade da dor de cabeça. Eu estava vendo um estudo aqui no Brasil, uma revisão da PUC de Goiás, muito interessante, do Dr. Caio Leles. Eles conseguiram mostrar que a atividade física tem uma ação muito favorável no tratamento da enxaqueca. Acaba reduzindo frequência e intensidade, reduz inclusive a utilização de medicamentos para dor. Então, há uma certa unanimidade na neurociência de que o exercício físico é um fator importante para que haja uma redução na frequência e na intensidade das crises de enxaqueca. Então, esse é o item número 1, exercício físico, tá? Bom, exercício número 2. Exercício número 2, não, item número 2. O item número 1 era o exercício físico. O item número 2 é a alimentação.
Meu amor, antes de falar esse, quer mais uns boa noites aí pra gente não deixar Sim, passar algumas ninguém? pessoas entraram, né, agora na live, como a Marina Fante, que tá Marina dando boa querida, noite mãe da pra Andréia. todo mundo, pra gente, que legal, né? A Ana Cláudia Dorigon, Ana Cláudia, inclusive querida, comentou que faz exercícios físicos de 5 a 6 vezes por semana. Excelente. Isso já tem uns 7 anos. Maravilha. Olha que legal, né? Isso é ótimo. Muito bom. A Lúcia Keiko também está por aqui, querida, lá de dando boa noite. A Mila Vacaro também. Mila, o Feira e a Mila. Tá? Isso. Eu encontrei o Feira, agora eu estava pedalando e ele estava pedalando também. Olha que bacana, né? Legal. Sinal de que você só não apenas aconselha, mas faz também. E encontrar. Gente, ele fica tão feliz quando ele vê os pacientes dele fazendo atividade física, né? Às vezes ali tá, meu paciente, olha ali, meu paciente tá caminhando. Muito bem! Isso é excelente. É sempre assim, né? É uma comemoração. Sim. A Vera Bazana tá por aqui Vera, dando boa querida. noite pra gente. Abraço. E a Márcia Souza também. Oi, Márcia, boa noite. Legal. Então tá. Então vamos pro item número 2 de mudança de estilo de vida para ajuda no controle da enxaqueca. O item número 1, então, atividade física. O item número 2, alimentação, gente. A relação da alimentação com a enxaqueca é uma coisa muito interessante e bastante complexa também, né? A ponto que da Sociedade Brasileira de Cefaleia enfatizar que a restrição dietética é específica e individualizada. Ou seja, o médico precisa ouvir o paciente, porque muitas vezes o paciente já identificou alguns alimentos que produzem a dor de cabeça. E às vezes é algo muito específico para ele. Eu, ao longo de 26 anos de neurologia, eu já vi muita coisa. Nossa, 26 não, meu amor. Já vai para 29 anos, estou ficando velho. Quase 30 anos de neurologia eu tenho. Durante esse período eu vi muitos relatos interessantes, né, de fatores desencadeantes de enxaqueca. Então pode variar muito de pessoa para pessoa. Mas os estudos mostram, de maneira geral, quais são os vilões e quais são os mocinhos para aquelas pessoas que têm enxaqueca. Apareceu o artilheiro Carlos Storm. Eita, meu grande amigo, abraço. Então, alguns alimentos, eles pioram a enxaqueca. Comprovadamente, eles pioram. Então, primeiro, os alimentos gordurosos, as frituras. A gente sabe que a enxaqueca, assim como a maior parte das doenças neurológicas, se não todas, tem uma relação direta com inflamação. Então, tudo aquilo que aumenta a inflamação no organismo aumenta a chance de ter dor de cabeça. Então, as frituras, pela liberação de prostaglandinas, que são substâncias pró-inflamatórias, aumentam a chance da dor de cabeça. Tá? Alimentos diet e light. Gente, eu tenho muitos pacientes que têm as crises desencadeadas sempre por esse tipo de alimento. Porque a utilização de substâncias químicas predispõe à dor de cabeça. Então, os alimentos diet e light, para quem tem enxaqueca, não são recomendados. Tá? Adoçantes artificiais podem produzir dor de cabeça no enxaquecoso. Então, aqueles ruins lá que nós já falamos, né? Nós temos live sobre os adoçantes. Então, aspartame, sucralose, ciclamato, são os mais comuns, os mais baratos, aqueles que você encontra mais facilmente nas prateleiras do supermercado. E justamente esses adoçantes artificiais podem aumentar a chance do enxaquecoso ter mais dor de cabeça. As carnes defumadas, assim como os embutidos, né? Os embutidos aí entra a salsicha, linguiça, salame, mortadela, né? Porque essas substâncias têm muito nitrito, e o nitrito é um vasodilatador. E um dos processos que levam à dor de cabeça é a dilatação arterial, por isso que é aquela dor que fica pulsando, né? Quem tem sabe do que eu estou falando, uma dor pulsátil. Então, os nitritos facilitam essa dilatação e vão, então, piorar essa dor de cabeça. Então,
tanto as carnes defumadas quanto os embutidos devem ser evitados pelos enxaquecosos. Refrigerantes, principalmente aqueles à base de cola e o guaraná, eles podem aumentar bastante a dor de cabeça. Café, isso daria uma live inteira, a relação do café com a enxaqueca. É uma relação muito complexa. Por quê? Eu já vi muitos pacientes que utilizam pouco café diariamente e têm pouca dor de cabeça. E quando eles tiram esse pouco de café, a dor de cabeça se exacerba e eles precisam voltar a utilizar, a tomar o café diariamente para não ter tanta dor. E eu tenho muitos pacientes também que exageram no café, eles tomam café em excesso e começam a ter as crises de enxaqueca pelo excesso de café. E quando a gente começa a reduzir essa quantidade de café, a dor de cabeça melhora. Então vocês vejam que é uma relação dúbia, difícil de entender. Mas de maneira geral, o café ele deve ser tomado em pequena quantidade e de preferência no período da manhã, mesmo porque se ele for tomado à tarde e à noite, pode interferir com o sono, né? Porque o café ocupa os receptores de adenosina e não deixa, então, a gente ter um sono de qualidade à noite, porque esses receptores de adenosina, eles precisam ser ocupados pela adenosina para que a gente consiga dormir bem. E o café bloqueia essa ligação. E como nós sabemos que privação de sono, que noites mal dormidas acabam produzindo crises de enxaqueca, então o café deve ser utilizado em pequena quantidade e de preferência só no período da manhã. Bom, bebidas alcoólicas também. Eu tenho bastante paciente assim, que tem a crise de enxaqueca quando toma a bebida alcoólica. Alguns pacientes têm exclusivamente quando toma a bebida alcoólica. E quando a gente fala que é enxaqueca, eles têm dificuldade de acreditar. Eles falam, não, doutor, mas minha dor de cabeça é só quando eu tomo a bebida alcoólica. Exatamente. Você tem um determinado limiar para a dor, e quando você toma a bebida alcoólica, você atinge esse limiar e tem a dor de cabeça. É uma enxaqueca desencadeada especificamente pela bebida alcoólica. O mais comum são aquelas pessoas que têm as dores de cabeça recorrentes, mas quando tomam o álcool, acabam tendo uma dor mais intensa e com mais frequência. O principal vilão é o vinho tinto. Olha só, o vinho tinto. Aqui na clínica, quando as pessoas vão para tem essas festas maiores de vinho e queijo, no dia seguinte eu posso me preparar porque vão chegar vários pacientes com crises de enxaqueca. Pessoas que têm a sua dor de cabeça relativamente controlada e aí utilizam o vinho e o queijo e a dor de cabeça fica muito forte. Os destilados também são um mau negócio, né? Os espumantes também. E eu tenho alguns pacientes que têm as dores exacerbadas usando cerveja. Então, qualquer bebida alcoólica pode ser um grande problema para a pessoa que tem enxaqueca. Então, deve ser evitado, né? Essas bebidas alcoólicas, elas têm aldeídos, têm sulfetos, têm substâncias que acabam produzindo alterações no sistema trigêmeo vascular, levando, então, à dor intensa da enxaqueca. Os chocolates, para algumas pessoas, pode ser um baita de um problema também. Muitos enxaquecosos têm as dores exacerbadas pelos chocolates. Queijos, conforme eu já falei, às vezes frutas cítricas. E uma coisa muito importante são os aditivos alimentares. Os aditivos alimentares pioram a dor de cabeça no enxaquecoso. E onde a gente vai achar isso? Nos industrializados. São alimentos ricos ali em conservantes, acidulantes, né, e um monte de antes, que são substâncias ali para preservar, para dar sabor, para dar uma cor adequada para o alimento, e tudo isso acaba então fazendo mal para a função cerebral e levando a crises fortes de enxaqueca. Então é muito importante a gente evitar o industrializado. Na verdade, todos nós deveríamos evitar os alimentos industrializados, mas o enxaquecoso, em especial, deve evitar ainda mais.
E uma coisa também que produz dor de cabeça com muita frequência, e às vezes as pessoas não dão conta, é o chamado glutamato monossódico, que está presente no shoyu, olha só, no shoyu e no Ajinomoto. Então, eu já tive alguns casos assim, que a dor de cabeça era muito, mas muito exacerbada, porque o indivíduo comia um prato japonês que tinha shoyu. Então, shoyu e Ajinomoto não combinam com enxaqueca, tá? Então, esses são os vilões, aqueles que pioram a dor de cabeça. E agora eu vou falar daqueles que melhoram a enxaqueca, certo? Agora vem os mocinhos. Antes disso, meu amor, dá uns boa noite. Sim, tem uns comentários aqui muito bons. A Mieko mesmo, ela disse que está com crise de enxaqueca esta semana causada pela bebida. Final de ano, né? O pessoal quer comemorar ali meia-noite, né? E depois a gente vai só sentindo os efeitos. Deixa eu ver aqui quem mais, ó. Jefferson, Mara, né? Por aqui também com a gente. A minha mãe também tá assistindo. Beijo, mãe. Deixa eu ver, ó. A Ana Cláudia Dorigon diz que ama vinho, mas que sim, ataca a enxaqueca dela toda vez que ela toma. E deixa eu ver quem mais. Ariane Belan também dando boa noite pra gente. Já tem algumas perguntas aqui que a gente já tá reservando para o momento das questões. A Vera Bazano tá dizendo assim, ó, que tinha muita dor de cabeça, que não era enxaqueca, mas toda semana a cabeça doía. O que ela fez? Eliminou as frituras, leite e reduziu em 80% o consumo de açúcar. Praticamente não tem mais crise. Né? Legal, muito legal esse comentário dela, né? E obrigada aí por dividir com a gente, né? Para incentivar a turma realmente tomar os cuidados. Deixa eu ver aqui se tem mais alguém que entrou aqui agora. Deixa eu ver, a Franciele Rodrigues, né? Tem comentário, diz que quando começou a fazer as atividades físicas, melhorou muito essa questão da enxaqueca. Ela tem dor de cabeça, mas com uma frequência bem menor. Esse é um relato bastante frequente. Sim. O exercício físico atuando como um protetor em relação às crises de enxaqueca. Muito o pessoal comprovando, né? Até agora tudo aquilo que você disse, né? Sim, sobre exercício físico, alimentação. Sim. Vamos lá, meu amor, vamos falar dos mocinhos agora. Dos mocinhos, né? Eu peguei alguns estudos mostrando quais são aqueles alimentos que têm um poder na redução das crises de enxaqueca. Então, primeiro os alimentos ricos em ômega 3. Olha só, então salmão, sardinha, atum, linhaça, né, as castanhas. Então todos aqueles que são ricos em ômega 3 podem reduzir a dor de cabeça na enxaqueca. Aqueles alimentos ricos em selênio também têm uma ação anti-enxaquecosa. Aí entra de novo as castanhas, as amêndoas, a macadâmia, né? Essas oleaginosas são fantásticas, né? Castanha da Índia... castanha do Pará, amêndoas, macadâmia, o que mais, meu amor, que tem dessas oleaginosas? Basicamente isso. O amendoim também é uma oleaginosa. Castanha de caju, você falou, né? Castanha de caju. Então, faz um bem enorme para o cérebro, né? Inclusive ajuda no combate à enxaqueca. Aqueles alimentos ricos em triptofano que é um precursor da serotonina, que é um neurotransmissor muito importante, e onde a gente acha muito triptofano. Erva cidreira, olha só, né? O indivíduo com enxaqueca, ele deve tomar regularmente um chazinho de erva cidreira. A banana, o maracujá, esses são ricos em triptofano. Aqueles que têm ação antiprostaglandinas, que são alimentos que têm ação anti-inflamatória, aí entra o orégano, cravo, canela e gengibre. Aqueles ricos em magnésio, alcachofra, espinafre, amêndoas e castanhas de novo. E os alimentos ricos em vitaminas do complexo B. Aí entra lentilha, feijão, grão de bico. Eu adoro tudo. Olha só, né? Então é uma listinha legal. Depois vocês podem voltar, né, para essa parte da live e anotar isso, porque realmente é importante. Eu tirei de algumas fontes, principalmente de uns trabalhos do Sírio-Libanês e do INCOR,
sobre esse assunto, né? A Ana Cláudia diz que toma chá de erva cidreira todos os dias. Isso aí é interessante. Então, esses são os mocinhos, né? São aqueles, então, que melhoram a dor na enxaqueca. E o item número 3 e último, depois nós vamos para as perguntas, são as técnicas de relaxamento. Então, eu procurei algumas evidências científicas mais substanciais, ainda tem muito que caminhar nesse aspecto, mas alguns trabalhos já mostram que meditação e yoga, eles, pelo fato de reduzirem muito o estresse, eles acabam reduzindo também a frequência e a intensidade das crises de enxaqueca. Tem um estudo muito interessante publicado numa revista americana, mostrando que a meditação foi importante para a redução das crises de enxaqueca. É um estudo só com 19 adultos, mas foram colocados em 2 grupos, 10 no grupo da meditação e 9 só no tratamento medicamentoso, né? E aí foi acompanhado, os 2 grupos foram acompanhados por um período significativo e as pessoas iam fazendo a agenda de dor, né? E o grupo dos meditadores e daqueles que praticavam yoga, eles tinham uma redução da frequência e da intensidade muito grande em relação ao grupo que só tomava remédio. Então, foi um estudo aí precursor, embrionário. Tem outros estudos sendo reproduzidos, que em breve a gente vai saber resultados, mas fica mais ou menos claro que a meditação, o yoga, contato com a natureza, respiração consciente, né, conforme a gente já falou numa das últimas lives aí, tudo isso pode contribuir de forma significativa para a redução da enxaqueca, né? Como nós já falamos, a prática da meditação diária, ou então a prática da respiração plena, técnicas de relaxamento como contato com a natureza, tudo isso pode então ter um papel significativo na redução das crises de enxaqueca. Então, gente, era isso que eu tinha para falar, né? Então, vocês saberem que enxaqueca é muito comum, predomina nas mulheres, nem toda dor de cabeça é enxaqueca. A enxaqueca precisa ser, sim, avaliada por um neurologista e dessa avaliação vem a conclusão se precisa fazer tratamento preventivo ou não. As pessoas precisam ter orientação do seu neurologista sobre quais medicamentos utilizar nos momentos de crise, isso é muito importante, e saber que mudança de estilo de vida pode contribuir para o controle da dor de cabeça, você estando em tratamento ou não, né? Então aí entra exercício físico, alimentação adequada, técnicas de relaxamento. Também prestar atenção nos red flags, nas bandeiras vermelhas, aquelas situações em que a dor de cabeça é mais preocupante e você precisa procurar um médico, como uma dor de início súbito muito forte, uma dor associada à febre, uma dor associada a sinais focais como alteração de falo ou algum formigamento, mudanças de características naquela sequência de dor que você já tinha, só que de repente começa a ficar diferente. E aí é hora de correr atrás do médico, do neurologista, mesmo que você já tenha um diagnóstico de enxaqueca, porque dor de cabeça tem muitas causas e algumas são graves. A enxaqueca é algo tratável, a medicina tem evoluído muito nesse aspecto, nós temos cada vez mais armas no arsenal terapêutico para o tratamento das crises de enxaqueca. Tá certo? É isso, agora vamos para as perguntas. Então deixa eu só dar uma boa noite aqui para Selimara Cordaço, que acabou de entrar na live, a Elisângela Bastos também dando boa noite pra gente. Boa noite. Deixa eu ver aqui quem mais, a Sara Fedrigo também Sara, acabou de entrar. Legal. A Ângela Vicentim, que disse que estava lá fazendo academia, mas que chegou a tempo de assistir a nossa live. A Damares Cardoso também por aqui. Querida. Benedita Arruda. Oi, Benedita. E a Sebastiana Marese também. Tiana, querida.
Deixa eu ver. Bom, nós temos aqui, eu vou juntar duas perguntas, porque elas são afins, né? A Branca, que perguntou se tem alguma fruta que pode desencadear a dor de cabeça. E aí a Ângela Vicentinha, ela pergunta especificamente sobre a melancia, se procede, né? Que essa fruta causa dor de cabeça. Então, é como eu disse, né? Aquela afirmação enfática da Sociedade Brasileira de Cefaleia é de que a gente precisa individualizar. Então, algumas pessoas têm a dor de cabeça desencadeada por uma fruta. Sim, é possível. Né? O mais comum é que seja desencadeada por frutas cítricas, mas nem sempre é assim. Né? Algumas pessoas podem ter uma dor desencadeada por uma outra fruta que nem é citada nos estudos, como por exemplo a melancia. Então, eventualmente, alguém pode ter sua crise de enxaqueca desencadeada pela ingestão de melancia. Eu já vi muita coisa, eu já vi, por exemplo, paciente que tem crise desencadeada por pimentão ou por feijão. Olha só, eu me lembro de uma paciente que, aliás, ela foi dona de um pensionato que eu morei na época em que eu era estudante e muito tempo depois ela virou minha paciente. E ela não podia sentir o cheiro de feijão. Tanto que no pensionato tinha que combinar ali. O dia que a cozinheira fazia feijão, ela saía de casa. Porque quando ela sentia o cheiro, ela tinha dor. Então, isso é algo muito individualizado. Né? Então, as pessoas precisam observar. É muito comum pessoas terem também dor de cabeça, isso eu não cheguei a ver nos estudos, mas pela experiência eu posso afirmar para vocês, com leite e os laticínios. Olha, a Adriana Matos está falando sobre isso, que quando ela come queijo, né, desencadeia sim, uma crise exatamente. de enxaqueca. Os laticínios, por quê? Porque a gente sabe que o leite de vaca, ele agride a parede intestinal, ele aumenta a permeabilidade da mucosa intestinal e ele acaba produzindo, então, uma inflamação no organismo como um todo. Então, o leite, ele pode desencadear a dor de cabeça e, na prática, a gente observa que isso é bastante frequente, né? Então, é muito individualizado, mas frutas cítricas são as que mais comumente desencadeiam a crise de enxaqueca. A Maristela Scarpellini falando sobre determinados perfumes, né? Perfeito. Um fator desencadeante, né? Cheiros específicos, né? Às vezes perfume, mas não só perfume, às vezes produtos de limpeza. É muito comum quando está fazendo reforma em casa e começa a pintura, a fase da pintura. Puxa vida, muita gente que tem a sua enxaqueca controlada, de repente começa a ter as crises com mais frequência e mais intensidade. Muito bom. Muito bem, meu amor. Legal, hein, gente? Essas são as nossas questões. Uma live relativamente curta, mas bem proveitosa. Muito. Que é o que nós vamos tentar fazer daqui para frente, né? São lives mais objetivas. Por quê? Porque o grupo que acompanha a gente é mais ou menos o mesmo grupo e vocês já têm o conhecimento básico. Né? Então a gente não precisa ficar explicando tudo todas as vezes, como a gente fazia ali no primeiro ano. Né? A gente já está indo para 3 anos de live, de Projeto CID. Então agora a gente consegue já ser mais objetivo com vocês, né? E fica melhor, fica mais rápido, né? E a gente vai continuar fazendo as lives, né? Não todas as segundas, mas a gente vai preparando, tá? Vai preparando sempre assuntos muito interessantes para que vocês possam ir sempre melhorando a qualidade de vida. O pessoal continua fazendo comentários, né, dividindo aí as suas situações com a gente. Isso é muito legal, essa interação. Eu vi alguém falou de pimentão ali. Sim, deixa eu ver aqui, a Ana Cláudia Dorigon, ela tá falando sobre a ingestão do pimentão, mas também da alface americana, né? Então a questão é se observar. Isso, né? Aí. O que a gente fala é mais do geral, e aí você tem que observar, né? Agora, prestar atenção naqueles alimentos que são mocinhos, aqueles ali, eles podem ajudar bastante, né? Os ricos em ômega 3, em selênio, em vitaminas do complexo B, em triptofano, é melhor aumentar a ingestão desses alimentos, porque certamente vai haver uma redução na frequência e na intensidade
da dor de cabeça. Prova disso são alguns relatos aqui, né, na live, o pessoal dizendo quanto a atividade física, né, observar a questão daquilo que come, né, dá sempre uma grande ajuda. E vamos falar que o resumo da live já está lá no nosso canal no YouTube, né, meu amor? Isso lá aí. no Dr. Milton C.R. Medeiros. A live compactada, mas com todas as informações que vocês precisam saber tá lá. A live também ao vivo com os boa noites e as perguntas também vai pro canal, né? E ficam armazenadas aqui no nosso perfil. Para você que não pôde assistir o início da live e que depois assiste a live completa, fica legal também copiar o link da live lá no nosso canal do YouTube, passar o link para os grupos de amigos. Isso sim é uma informação que deve ser passada adiante, informação averiguada, científica, informação de qualidade. E é isso, pessoal. Que bom estarmos todos juntos aqui de novo. Deixa eu só agradecer as pessoas, né? Ontem eu fiz aniversário e muita gente escreveu muita coisa gostosa de se ler, foi muito carinho. E olha, gente, isso chega até nós, viu? Isso chegou até a mim de certa forma. Então fica aqui o meu agradecimento por toda essa onda de carinho e de amor que eu recebi pelo meu aniversário ontem e também a gente, né, meu amor, pelo nosso aniversário de casamento hoje. Muito obrigada. Tô falante, né? Perfeito. Mas é isso. Então tá bom, gente. Então logo a gente vai estar junto novamente. Tá bom? Isso aí. Beijos e Beijão, até lá. Ótima até semana logo. pra todo mundo. Isso aí. Beijão. Feliz 2023! É isso aí.